Olá pessoal, eu sou André Rodrigues e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre motivação. Pois é, motivação. Antes de começar eu queria falar para vocês o seguinte, que quando eu era mais novo eu comecei a fazer pintura e eu queria realmente descobrir como é que aqueles pintores pintavam daquele jeito, como é que eles faziam retratos tão perfeitos, como é que eles conseguiam olhar para uma paisagem maravilhosa como essa, por exemplo, né? Ao redor aqui tem mais coisas, mas não dá para te mostrar. Mas como é que eles conseguiam olhar para isso e colocar na tela? Era algo que não conseguia entrar na minha cabeça como eles conseguiam fazer isso. Eu queria fazer isso. Eu queria aprender como é que eles faziam um retrato maravilhoso, tão belo, tão perfeito. E aí eu fui fazer faculdade. Aí na faculdade eles não tinham muito não ensinavam muito isso, porque é uma faculdade, né, Unicamp, e a Unicamp já atendia mais para o contemporâneo. E só tinha um professor lá, que era o Álvaro, né, Valdo Álvaro, e ele também não... Ele ensinava, mas enfim, já estava mais idoso e também já não tinha muita paciência. Eu também não entendia direito o que ele falava, porque ele falava um castelhano, muito espanhol, sei lá como é. Ele puxava lá no sotaque, eu não entendia direito. E depois eu fui fazer uma aula com um grande amigo meu, que é o Nelson Braga Júnior, que ele aprendeu bastante com o Álvaro, e eu podia aprender com o Nelson a fazer retratos como eu queria. E aí eu fui, treinei e consegui chegar em algo que já me satisfez, que é entender como eles fazem, conseguir fazer como eles fazem também. Só que aí depois eu descobri que na época em que eles faziam os melhores retratos, eles usavam a câmara escura. Ou seja, que é o princípio da fotografia. Olha, eu contei essa história para dizer o seguinte: o que me motivou a querer aprender retrato, querer aprender aquilo lá que eles tinham para ensinar? O que me motivou a querer fazer algo que já nem era tão na moda mais, porque o retrato já tinha fotografia, então para que eu ia fazer? O que me motivou, né? Ora, falando sobre isso, e falando sobre motivação, a motivação, ela sempre está diretamente proporcional a um porquê. Por que você vai fazer o que vai fazer? Ou por que você faria algo que você deseja fazer? Por que fazer aquilo lá? Qual o motivo? Qual o motivo que te alimenta para que você dê um passo na direção daquilo que você quer fazer? Ou seja, motivação é ação em direção a um motivo, a um porquê e também a um para quê. Então, toda motivação, para você se sentir motivado, você deve ter um porquê, você deve ter um para quê muito fortes, um motivo muito forte. E aí, sair da inércia, da não ação para a ação. Olha, ontem a gente está aqui em Caraguá e aí conversando com a minha cunhada, ela fala que os pais dela tiveram, eu não lembro agora quantos, mas acho que 6, 7 filhos e tal, e que eles trabalhavam bastante, e que os dois, o pai e a mãe dela, construíram a casa dela, tijolo por tijolo, com as próprias mãos. Tijolo por tijolo. E eu fiquei pensando assim, poxa, aí eu perguntei para ela, tudo bem. E aí ela, perguntei não, ela antes disse para mim, e aquilo lá me motiva, lembrar disso que eles faziam, que eles vendiam salgado, que eles faziam um monte de coisa, e construíram com a própria mão a casa, aquilo lá motiva Silmar, motiva minha cunhada, e ela me permitiu falar isso para vocês, motiva quando ela está em momentos não agradáveis, quando ela está em momentos desafiadores, aquilo motiva ela. E ela
eu falei, puxa vida, mas o que motiva, o que é motivação para você nesse exemplo? O que faz com que você se motive? E aí ela não soube dizer direito, e aí de repente ela solta, esperança. Ora, sempre, pessoal, algo motiva, algo, é preciso de algo que dê um caminho para você. É sempre necessário um motivo, um porquê. Por que aquilo te encaminha para uma ação? Por que aquilo te encaminha para uma ação? Para que aquilo te encaminha para uma ação? E aí você descobre que você tem elementos dentro de você que, se você souber tocar nesses elementos, você é motivado. Você fica motivado sempre, né? Por exemplo, pessoas que gostam que precisam de adrenalina para poder caminhar, para poder viver. Adrenalina. Eles vão fazer esportes radicais. Se ele não tiver aquilo, ele vai viver naquela vida, naquele marasmo, naquela coisa. Outras pessoas precisam cuidar das pessoas. Eu tenho uma tia, por exemplo, que ela cresceu cuidando dos irmãos e tal. E o que motiva ela? Cuidar dos outros. Ela gosta disso. Se a gente tirar isso dela, a gente tira dela a vida. Né? Então, o que te motiva? Analise qual é o seu porquê, qual é o seu para quê. Muitas pessoas me perguntam, né, como eu faço para me motivar mais e para poder criar hábitos saudáveis. Ora, a motivação encontre um porquê, encontre um para quê. Para que você vai direcionar a sua ação? Você acorda de manhã, tem todo dia e à noite, e aí você vai dormir. Para que você vai acordar? Para que você vai dormir? Por quê? Para quê? Né? Para poder... Eu vou trabalhar durante a semana, e aí a minha motivação é, no fim da semana, ir para a praia, ou ir fazer alguma coisa, ir para passear. Tudo bem, pode ser. Mas e no dia a dia? Né? E no seu trabalho? Você não é motivado? Né? Então talvez você esteja no trabalho errado, talvez você esteja desenvolvendo a atividade errada. Então encontre aquilo que te motiva, comece com as coisas simples. Eu gravei um outro vídeo falando o que faz teus olhos brilharem. Comece por isso. Comece identificando o que faz teus olhos brilharem. E aí, ao longo do tempo, você vai descobrindo padrões, coisas que sempre fazem os teus olhos brilharem. Os porquês da sua vida. E pode ser um filho, pode ser... Né? Eu perguntei para minha sogra, né, que animal ela gostaria de ser. Ela disse que gostaria de ser uma gatinha que tem muitos filhotinhos. E se você olhar a vida dela, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, isso motiva ela. E se tirar isso, ela fica desmotivada. Percebe? Então encontre aquilo que faz os teus olhos brilharem. Encontre o seu porquê. Encontre um porquê e um para quê. Você vai acordar de manhã. Você vai fazer uma sua alimentação. Para que você vai fazer atividade física? Para que fazer? Por que fazer tudo o que você faz? E ao longo do tempo você vai identificando esses padrões e vai criando repetições desses padrões, porque te dá prazer. E no começo é difícil mesmo. Mas olha, você sabe que ao você fazer algo que te dá prazer, aquilo te preenche por dentro. E a hora que te preenche por dentro, você ganha nova motivação para fazê-lo novamente. E aí o hábito vai se estabelecendo. É preciso força, persistência. Como criar novos hábitos? Fazendo coisas diferentes. Primeiro identificando o seu motivo, o seu porquê, o seu para quê. Depois, identificando o que é melhor para você. Acordar cedo é melhor para você? Sim, mas como? Acordar tarde é melhor para você? Sim, mas como? Como manter a energia alta? Que tipo de alimento você vai ingerir que vai te dar mais energia? Então, num contexto geral,
o conjunto das coisas te dá mais energia. Se você, o conjunto das coisas, o equilíbrio entre as diversas áreas da vida, entre a saúde corporal, física, emocional, psicológica, por exemplo, o trabalho, o tipo de trabalho que você exerce, né? Várias coisas vão te dando um equilíbrio, e aí, você encontrando um motivo, um porquê e um para quê, você colocar em cada um desses elementos da nossa vida, da sociedade, das relações, etc., né? Da saúde, do corpo, do trabalho, de tudo isso, a hora que você consegue colocar um motivo, um porquê e um para quê, muito fortes, em cada um desses elementos no dia a dia, aí você consegue dar um passo no sentido de criar e manter novos hábitos. Criar e manter novos hábitos. Aí é uma questão de persistência. Persistência e extrair dessas coisas o que há de mais benéfico para você. Extrair dessas coisas o prazer. E esse prazer vai te alimentar. E esse alimento vai te dar energia para poder continuar, para poder criar e manter esses novos hábitos. É isso, pessoal. Por hoje, eu queria dizer isso sobre motivação. Encontre um motivo para a sua ação. Encontre um porquê e um para quê em relação à ação que você vai tomar no dia a dia, em todas as áreas da sua vida. Equilibre tudo isso. Extraia energia de tudo isso. E crie, e mantenha os hábitos. E aí você vai estar sempre, sempre, sempre motivado. Tudo bem? Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha no Facebook e vamos ficar juntos, ok? Forte abraço para você e até já.